When he got on a plane in Portland, Oregon last night, he was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. 24 de novembro de 1971. Era a véspera de Dias de Ação de Graça, e no aeroporto de Portland, em Oregon, nos Estados Unidos, estava prestes a acontecer um dos casos mais malucos e dignos de filme envolvendo roubo e aviões da história. Ou talvez seja de fato o mais maluco e enigmático. D.B. Cooper, um homem calmo que aparentava ter uns 40 anos, vestido terno com a gravata preta e camisa branca que mais parecia um apreciador de casadas, se é que você me entende, com um bilhete de viagem em um avião da Northwest Orient Airlines, que faria o voo de Portland, em Oregon, para Seattle, em Washington. Quando o voo estava prestes a decolar, ele pede um drink à aeromoça, mais especificamente o Bordeaux em soda, que é essa bebida aí que mais parece água. Pouco depois das 3 horas, ele novamente chama a atenção da aeromoça, mas dessa vez foi ele quem entregou um bilhete para ela. De início a mulher ignorou, porque achava que o maluco tava só dando em cima dela, mas Cooper acabou insistindo para que ela lesse o que estava escrito no papel, e assim ela fez. O que ela não esperava é que não tinha nenhuma cantada ali ou algo do tipo, e sim que ele tinha uma bomba dentro da sua pasta e queria que ela se sentasse ao lado dele. Mas como que esse maluco conseguiu entrar com uma bomba dentro de um avião? Os caras do aeroporto implicam até com a tesoura. Como que esse cara meteu logo um negócio explosivo ali? Bom, lembra que a gente tá falando de 1971. Naquela época a fiscalização não era nem um pouco rígida. Você podia fazer e levar praticamente qualquer coisa que quisesse dentro do avião. Tipo, os caras podiam fumar lá dentro e tava de boa. Só ao longo dos anos, com várias histórias e incidentes, que eles mudaram isso. Então dá pra supor que foi até bem fácil entrar lá com essa bomba. Mas continuando. A moça atendeu ao seu pedido e sentou-se ao lado dele. E para provar que ele realmente não estava brincando, ele abriu um pouco a sua mala e mostrou apenas um vislumbre de uns fios e objetos vermelhos, que no caso era o momo. A mulher chamou outra aeromoça que estava do outro lado do avião, e elas começaram a escrever algumas anotações de exigência de Cooper, que no caso era um caminhão para reabastecer a aeronave em Seattle, 4 paraquedas e $200 mil em dinheiro. Hoje em dia isso deve dar uns R$1 milhão por aí. A comissária informou aos pilotos do que estava acontecendo. O piloto informou a torre de comando, e a torre de comando informou as autoridades, para que cumprisse as exigências o mais rápido possível. Um detalhe curioso é que tudo isso foi feito de maneira super discreta, para que nenhum outro passageiro do avião percebesse e causasse pânico, e acabar ferrando com a parada toda, mais que já estava ferrado. As autoridades e agentes do FBI logo contrataram o Service Bank, que imediatamente mandaram $200 mil para o aeroporto. O detalhe interessante é que D.B. Cooper parecia a todo tempo muito educado e calmo. O cara tinha a porra de uma bomba na mala, tava em missão praticamente suicida, mas a todo momento ele estava bem educado com todo mundo que falava no avião. O dia dos paraquedas finalmente chegaram ao aeroporto. Quando a aeronave finalmente pousou, todos os passageiros, com exceção do próprio Cooper, desceram do avião. Ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo, mesmo depois de pousar. A aeronave finalmente ficou pronta para decolar de novo. Eles tinham abastecido o avião e agora estavam indo em alguma cidade do México. Mas antes eles teriam que fazer outra parada para reabastecer em Reno, no estado de Nevada. Senão o avião ia cair no meio do caminho. Mas obviamente as coisas não ficariam tão simples assim. Eles não iriam deixar aquele avião ir sozinho para onde quisesse. Por isso, 2 minutos depois, 2 caças da Força Aérea Americana estavam ao lado do mesmo avião que Cooper estava. Por esse lado eles foram inteligentes, só que esqueceram de outro detalhe. Cooper havia pedido paraquedas antes, então ele ia fazer alguma coisa com aquilo. Mas as autoridades aparentemente foram burros e esqueceram desse detalhe. Resultado, Cooper ordenou que a comissária abrisse a porta traseira do avião. Ela não sabia exatamente o que ele ia fazer, mas continuou mesmo assim. Afinal, ela não tinha muita escolha. Ou ela o avião inteiro ia pro beleléu. Foi até o cockpit e abriu a porta, mas quando voltou, ele já não estava mais lá. Desapareceu do avião. Cooper conseguiu pular de paraquedas em uma área totalmente florestada. Mas calma aí, como que esse cara conseguiu abrir a porta de um avião comercial durante o voo? Isso não é impossível? Bom, depende. De fato, na maioria das aeronaves é impossível fazer isso, principalmente por conta da pressurização. Mas, primeiro, lembra que esse não é um caso normal. E segundo, algumas aeronaves conseguem abrir o compartimento traseiro até uma certa altitude, principalmente em aviões militares que servem para desembarcar paraquedistas. Tem umas portas traseiras e laterais que abrem normalmente, mas são poucas aeronaves que têm essa capacidade. Em uma aeronave comercial é mais difícil ainda. Só alguns raros modelos têm essa tecnologia. Um exemplo deles é o Boeing 727, que praticamente já não é operado mais hoje em dia, mas usavam bastante quando o assunto é anos 70. E adivinha aí qual avião o Cooper se meteu? Exatamente. Ele estava a bordo de um Boeing 727 e usou justamente essa porta de trás para conseguir fugir e desaparecer para sempre. Só lembrando que o nome dele na verdade não era D.B. Cooper, ele começou a ser chamado assim devido a um erro de divulgação. O nome que ele tinha apresentado no dia do voo era Dan Cooper. But today, after hijacking a Northwest Airlines jet, ransoming the passengers... Handle their investigation and
Quando o avião chegou em Reno, os agentes do FBI começaram a vasculhar todo o avião em busca de provas e até mesmo do próprio Cooper, já que ninguém ali estava acreditando muito que ele tinha de fato pulado do avião. A área onde ele provavelmente caiu foi em uma área de florestas ainda do estado de Washington. Sabendo disso, as autoridades americanas começaram uma das maiores buscas da história, na região onde ele estava. Na busca estava envolvido guardas nacionais, agentes do FBI, militares, cães farejadores, muita gente, mas nada foi encontrado até hoje. Nem o paraquedas, nem o dinheiro e muito menos o próprio Dan Cooper. Inicialmente o FBI concluiu que ele provavelmente seria um paraquedista e piloto experiente muito bom no que fazia. Isso levou a alguns suspeitos, como Richard Floyd McCoy, um sequestrador de aeronaves americano que serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos e foi treinado como um paraquedista. Algumas pessoas confundiam e até mesmo afirmavam que Richard era Cooper, por também ter sequestrado um avião, pedir 200 mil em um resgate e desaparecer. Porém foi descartado por uma série de razões. Primeiro, Richard tinha uma ficha criminal. O FBI acreditava que Cooper não tinha antecedentes. Segundo, era muito grande e pesado. Cooper tinha em torno de 1,70 m de altura e 70 kg. Terceiro e principal, alguns meses depois do caso, Richard sequestrou um avião da United Airlines. Os policiais não acreditavam ser possível ele cometer 2 sequestros em tão curto espaço de tempo. Outro suspeito muito mencionado pelo FBI foi Sheridan Peterson. Os principais motivos dele ser considerado suspeito foi ter tido experiência do paraquedismo e morar no noroeste do Pacífico, que é a mesma região onde o sequestrador pulou do avião. Porém, não havia provas concretas para vincular Peterson ao sequestrador, até mesmo por ele nunca ter sido acusado de nenhum crime. Na verdade, ele mesmo negou e afirmou que estava em Portland na noite do sequestro. Robert Hextro, outro suspeito forte naquela época, foi um ex-piloto de helicóptero do exército, tinha um histórico militar, foi até condecorado com a estrela de prata por bravura. Sabia como saltar de paraquedas e morava no noroeste do Pacífico, perto de onde foi encontrado algumas provas que vamos falar já. Hextro negou ser BD Cooper, mas não ajudou a limpar seu nome. Ele fez uma série de declarações contraditórias sobre seu paradeiro na noite do sequestro, além de se recusar a fazer o teste do polígrafo. Porém, como Hextro tinha um álibi forte para a noite do sequestro, sua aparência não correspondeu ao retrato falado, o FBI não tem encontrado nenhuma evidência física como impressões digitais, DNA, cabelo que ligasse ao caso. Ele também foi descartado. Mas mesmo com todos esses suspeitos, nenhum se provou ser o J.B. Cooper. O cara simplesmente desapareceu do mapa e não deixou nada para trás, ou quase nada. Era 1978 e uma criança, enquanto passava pelas margens do rio Columbia, encontrou 3 pacotes de dinheiro enterrados na areia. Só que nem sequer isso, finalmente algo desse cara que tinha sido encontrado foi suficiente para dar continuidade nas investigações. Muitas teorias foram criadas para tentar decifrar o que se passava nesse caso. Uns diziam que ele era um paraquedista profissional, outros diziam que ele ainda era um paraquedista amador, só que nada adiantou. Em 2016, 45 anos depois do caso, o FBI anunciou que estava desistindo de procurar o culpado, afirmando que haviam esgotado todas as pistas e não tinha nenhuma evidência nova para seguir. Algumas foram destruídas com o tempo, além de terem gastado 50 milhões de dólares e nunca conseguiram encontrar um cara que roubou 200 mil, se tornando o único sequestro aéreo nunca solucionado pelo FBI, praticamente o crime perfeito. Porém, o mais provável é que ele tenha ido de base durante o salto, porque na região onde ele pulou era lotado de árvores e o tempo naquela noite estava bem ruim.